Líderes, vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos lá. Então, você pode abrir o livro de Neemias. Neemias. Evangelho. Acharam no dia daí? Amém. Difícil aí? Todo mundo achou aí? Posso ler, não? Mas espera, vamos lá. Neemias, capítulo 1. Eu vou ler alguns versículos, aí vocês vão acompanhando, tá? Um pouquinho extenso. Então vamos lá. Versículo 1 diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em uma cidadela courtisana. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-lhe: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Agora vamos um pouquinho para frente, lá no capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o ovinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Agora vamos lá para o versículo 11. Vou lá para 11. E cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lago da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse um animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, e edifiquemos os muros da cidade de Jerusalém e deixemos de ser oprobio. Eles declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: dispomos-nos e edifiquemos, e fortaleceram
as mãos para a boa obra. Até. Então, eu pulei um pouquinho, né? Porque sei que os irmãos devem conhecer a história do livro de Neemias. Então, eu contei um pouquinho do que aconteceu com Neemias, né? Ele ficou sabendo da situação do povo, aí depois a gente falou dele, o contato dele com o rei, e por final ele já em Jerusalém. Né? E o Acácio me falou que ele ia pregar hoje, que ia para a gente falar de restauração. Né? E nós estamos num ano, né, onde o propósito é restauração. É isso, né, pastor Jéssica? É isso. O propósito de Deus salvou o coração do pastor. E nós estamos vivendo uma restauração. Mas eu estive pensando, né? Para se restaurar alguma coisa, é preciso que essa coisa ela esteja danificada. Né? Porque ninguém vai comprar um mobiliário, um vaso na loja e vai levar para restaurar um vaso que não está danificado. Né? Então, se o propósito de Deus esse ano é restauração, é porque algumas coisas foram danificadas. Né? Algumas coisas estão danificadas. Em algum lugar, em algum ponto, existem coisas que estão danificadas. Então, eu já queria que você começasse a pensar aí sobre esse assunto, sobre o que Deus fala para a nossa igreja, sobre o que Deus fala para a sua igreja, né? Que existem coisas que estão danificadas, existem situações, algumas coisas ocorreram e existem coisas que não estão bem, que não estão no seu estado perfeito. Então, eu sei que na minha vida eu estive pensando nisso, eu sei que na sua vida, no seu dia a dia, você também deve ter verificado algumas situações. Né? Então, Deus, ele fala isso para a igreja, né, que existe algo a ser restaurado. Né? Eu tenho certeza que esse ano nós vamos buscar isso, junto a Deus. Nós vamos buscar de Deus força, né? Nós vamos buscar de Deus sabedoria, nós vamos ser guiados por Deus no nosso realidade para restaurar. Né? Para restaurar situações, para restaurar pessoas, mas é um ano de restauração. Né? Por quê? Deus sabe, porque Ele colocou isso no coração do pastor. Talvez o pastor também saiba, né? Mas Deus sabe de todas as situações. Então Ele conhece. Então, havia uma situação que a gente vai falar disso. E quando eu pensei em restauração, logo quando a Cássio me falou, eu falei, restauração, Neemias, Esdras, Neemias, tudo a ver. Né? Falar sobre restauração. Então eu tinha pensado em Esdras, mas aí depois Neemias. Apesar que esse livro aqui, Esdras, era um livro só. Né? Não existia livro. Era um livro de Esdras, ele foi separado depois. Né? Mas eu pensando na situação aqui de Esdras, de Neemias, desculpa, e eu lendo o texto, algumas coisas começaram a me chamar a atenção. Né? Lendo a história, lendo o texto, algumas coisas começaram a me chamar a atenção. A gente sabe que Neemias estava, que ele era o copeiro do rei, né? Após a fundação de Babilônia, o povo foi levado de Jerusalém, o povo foi levado, né? A cidade foi destruída, o templo foi destruído, e ele estava ali servindo ao rei e ficou, né, lá em Jerusalém, alguns que não foram levados, né, para a Babilônia, alguns que escaparam, que ficaram ali naquela região. Né? Então ficaram algumas pessoas ali e a situação deles era uma situação difícil, era uma situação complicada. Então esse era o contexto aqui e Neemias estava lá no palácio servindo o rei. Né? E é interessante que Neemias ele estava preocupado com uma situação, né? Como diria meu amigo Acácio, que existia uma situação. E ele estava preocupado, né? Só que Neemias, ele estava preocupado.